Bom, então, nós fizemos interação spin 1 com escalar carregado, interação do spin 1 com o spin meio carregado. Vamos falar agora da interação do spin 1 com o spin 1 carregado. Então vamos considerar agora matéria. Vamos considerar agora matéria carregada de natureza. Vou colocar o contrário. Matéria, vamos colocar assim, matéria bosônica vetorial com carga eletromagnética. Então vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu tenho um campo vetorial carregado. Vamos pegar um campo vetorial e eu tenho um campo WI. Suponhamos que esse campo então ele seja vetorial aqui, massivo e carregado. Então eu quero que esse campo descreva o spin 1 carregado. Então, a gente põe nesse campo uma equação do tipo próprio. A equação desse campo seria uma equação assim. A gente define como a gente faz no campo, no caso do campo eletromagnético, WI, a gente vai definir então o field strength também, que vai ser dmi, WI, menos dmi, WI. Essa interação, esse field strength. E a equação de campo para ele é essa equação aqui. dmi, WI, mais um parâmetro psi, WI, igual a zero. Então, claro, esse parâmetro aqui, isso aqui tem dimensão de momento ao quadrado, isso aqui é dmi, tem duas derivadas aqui, então esse cara aqui tem dimensão de 1 sobre o comprimento ao quadrado. Então esse cara aqui, na verdade, já sabe, já é que deu o campo de Klein-Bond, ele vai estar ligado ao comprimento de onda de Compton desse objeto aqui. Então estou colocando aqui esse Xi, já imaginando que esse Xi aqui é um objeto que tem dimensão de 1 sobre, que tem dimensão de momento ao quadrado. Portanto, se ele tem dimensão de momento ao quadrado, ele vai fazer papel de um comprimento de onda de Compton. Então seria a equação. Se eu tirar o dmi dessa equação, dessa equação aqui, segue imediatamente essa condição aqui. Só tirar a divergência dni aqui, isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico, sai dni WI igual a zero. Essa condição aqui é a condição que está me garantindo que esse campo não tem modo longitudinal, né? A componente de spin zero dele seria zero. A própria equação de campo está matando isso. Então eu estou descrevendo um campo livre, vetorial, massivo e carregado. Então isso é interação eletromagnética. Vamos falar agora da interação eletromagnética dele. Então, o que eu vou propor para chegar a essa ação aqui, essa equação de movimento, ela sai dessa ação aqui. O lagrangiano livre, ele vai ter essa mesma forma de massa, vai ter menos quarto do W mini ao quadrado, que é o F mini, é a mesma coisa. E temos um termo aqui que vai ser mais um meio do Xi WI. Então, dessa densidade de lagrangiano livre, sai aquela equação de campo, que é chamada de equação de campo de Proctor, que é um campo vetorial massivo, e automaticamente essa condição é consequência da própria equação de campo. Então, esse lagrangiano aqui dá origem àquela equação de movimento. Claro que esse lagrangiano aqui, agora, devido a esse termo, ele não tem mais a simetria de gauge. Essa simetria de gauge aqui, a simetria de calibre, que era típica no campo de Maxwell, ela é perdida por causa desse termo aqui, que está ligado à massa do campo. Essa simetria aqui saiu por causa desse termo aqui. Mas, de qualquer maneira,
esse lagrangiano, mesmo sem essa simetria, essa condição aqui aparece, não como uma fixação de calibre, não é fixação de gauge, é simplesmente consequência da equação de campo, certo? Só para aplicar a divergência daquela equação, que aquela condição ali sai. Então, eu estou descrevendo um objeto massivo livre. Vamos colocar agora a carga eletromagnética dele. Então, nós já sabemos, colocar a carga eletromagnética dele, nós já aprendemos, a lição do campo fermiônico. Aquela derivada dmi, ela vai ser substituída por essa derivada agora. dmi, que é dmi mais i, isso vai estar cortado a mi. Então, nós temos que definir agora esse objeto. Então, o nosso tensor de intensidade de campo, né? Agora, só uma coisinha só. Bom, isso aqui é o campo real. Se esse campo, agora vamos colocar, se esse campo é complexo, claro, se esse campo WMI for um campo vetorial complexo, a ação não vai ser assim, ela vai ser isso aqui, vai ser WMI estar, WMI, isso para o campo complexo. E aqui, WMI estar. Então, essa aqui é a ação do campo vetorial ozônico, né, do campo vetorial massivo e com uma carga. Ele é complexo. Então, vamos fazer a substituição. Então, para nós, né, o WMI agora é esse objeto aqui. dmi do WMI. Então, ó, o campo eletromagnético está aqui dentro. Menos dmi. O eletromagnético está aqui dentro. E o lagrangiano, então, para nós vai ser o lagrangiano de Maxwell menos um quarto do F ao quadrado. Agora, nós vamos ter lá, aqui na verdade, né, eu tenho, acho que fica meio. Quando eu coloco ele complexo, eu passo a colocar aqui no fator meio, só que ele é complexo. Então, aqui vai ficar menos um meio, WMI, mi estar, WMI. Levando em conta que agora, WMI é isso aqui, o campo eletromagnético está aqui dentro. Mais meio xi, WMI estar, WMI. Agora, aqui eu posso, tem uma interação nova aqui, também nós colocamos, né, não estamos colocando aqui no caso, usualmente não se coloca, mas a gente pode colocar aqui uma interação que é a seguinte, essa interação aqui vai ter mi, F mi, W, estar, W. Então, essa interação, tá aqui, ó, é invariante de calibre, porque a transformação de calibre, a transformação de gauge desse campo, é uma transformação de fase. Ele é um campo de matéria, então, como é o caso do campo fermiônico, e como no caso também do campo escalar, a transformação de calibre, ela chega no campo de matéria através da transformação de fase. Então, a transformação fica sendo a transformação eletromagnética, de calibre eletromagnético desse campo aqui é menos, como a gente tinha visto, e é sobre H cortado, e aqui o WI. Então, essa fase aqui cancela essa, o F' é invariante, então esse termo aqui é invariante de calibre. Então, esse termo aqui é legítimo colocar nessa equação. Esse termo aqui tem duas observações interessantes sobre ele. Esse termo ele é importante para ele restituir ao campo vetorial carregado a razão giromagnética igual a 2. Quando a gente fala de partículas relativísticas, né, nós sabemos que quando a gente fala do momento magnético de um objeto carregado, o momento magnético ele é dado. Aqui nós temos a razão giromagnética, o fator de Landé. Temos aqui uma espécie de magnetron de vórtice, vou colocar aqui a carga, é H cortado sobre a massa da partícula, 2N. Vamos até tirar essa H cortada.
do E sobre 2M. E aqui o spin. Então, o momento magnético intrínseco de uma partícula com spin S é dado desse modo. Claro, no caso do elétron, né, o operador de spin do elétron é H cortado sobre 2, sigma, né? E a razão giromagnética é 2, então o magneton de Bohr que sai daqui é H cortado sobre 2M, que é o que dá basicamente o magneton de Bohr, que é o momento magnético intrínseco do elétron. Por exemplo, no caso do objeto de spin meio, se aqui for a massa do elétron. Então tá lá. A razão giromagnética é 2. Então, nas teorias relativistas, uma propriedade, todas as partículas relativísticas carregadas, elas têm razão giromagnética igual a 2. Por quê? Pela equação de Dirac, a gente vê que para o elétron, automaticamente o G sai igual a 2. No caso do campo bosônico vetorial, se eu não colocar esse termo aqui, a razão giromagnética dele sai 1. Se eu colocar esse termo, então esse termo aqui que confere ao bóson vetorial carregado a razão giromagnética G igual a 2 correta, no caso relativístico. Então esse termo aqui é muito importante, porque ele é o termo basicamente que corrige a razão giromagnética do bóson vetorial carregado. Então, essa é a interação eletromagnética de um bóson vetorial carregado. Então, se nós formos olhar, deixa eu passar isso aqui, se nós formos olhar aqui a estrutura, né, de equação de Maxwell, vamos olhar então a equação de campo. A equação de campo desse objeto W', ela vai ser dada desse modo. Então, se eu variar aqui, eu vou produzir um termo que vai ser dmi do W'. Se eu quiser tirar as equações de Euler-Lagrange do W', variar em relação ao W star. Então vai sair esse termo dmi do W', vai sair esse termo aqui, mais o meio do W'. Então estou meio-disse. E aqui desse termo aqui, vai sair o termo mais, e é Fini, então essa aqui é a equação de Euler-Lagrange para o campo vetorial carregado na presença do campo eletromagnético. Mas agora as equações de Maxwell. As equações de Maxwell, daqui não vai sair nada. Por quê? Porque aqui não tem um amigo, aqui tem amigo. Vai sair alguma coisa. Então as equações de Maxwell agora, elas vão para o primeiro termo, ela vai dar dmi e fini. Quando eu variar esse termo aqui, ó, esse termo aqui tem campo de Maxwell aqui dentro. Quem é aquele objeto lá, aquele termo lá? Quem é o meu W'? Aquele termo W', se eu olhar bem, ó, é dmi, W' menos dmi W'. Mais I é a mi W' menos I é a mi W'. Então isso aqui é o meu W'. Aqui, ó. Se eu agora pego isso aí, W' star, W', então vamos pegar aqui o meu W' star. Tá aqui, ó. Meu W' está. Meu W' agora. Eu vou ter que tirar a contribuição desse termo para as equações de Maxwell. Então eu vou ter que estar variando esse termo em relação a W'. Então esse termo que vai estar dando para nós, dmi, bom, que eu acho que é sobre a cortada, eu esqueci. É sobre a cortada aqui.
fizer esse produto aqui, eu vou ter, ó, esse termo todo aqui, vou botar esse termo todo aqui, ele vai dar, eu vou ter vou ter vários termos como a mim, vou ter termos lineares e termos quadrados. Então, esse termo aqui é linear, ele vai pegar isso aqui, esse termo linear, esse termo linear, esse termo aqui, vão pegar esse pedaço aqui. Então, os termos lineares aqui vão estar dando esse tipo de interação. O AMI, né? Pegar esse termo linear aqui, ele vai estar me dando essa corrente aqui, essa contribuição aqui e aqui. Agora eu vou ter termos quadráticos também aqui, ó. Quando eu fizer a interação aqui, ó, eu vou produzir aqui, que seria o φ star φ, φ star φ. Então eu vou produzir aqui, nas equações de Markov, eu vou produzir termos aqui, vou produzir uma classe de termos aqui, que são os termos que vão depender do potencial. Os termos que vão, quando eu fizer a variação em relação ao potencial eletromagnético, os termos que são quadráticos, ó, esses termos aqui, todo setor quadrático, vai sobrar um A, que é o termo que vai ficar desse lado direito aqui. Depois eu vou ter os termos lineares, ó, esses termos aqui, vezes esse setor aqui, e esses termos aqui, vezes esse setor aqui, vão ser os termos lineares em A, que é o que vão ficar do lado direito, como se fosse a corrente de matéria pura. Então eu vou ter esses dois tipos de contribuição. Um termo típico que vai sair daqui, por exemplo, vai ser esse termo aqui, ó. W mini está, e é sobre a cortada, W mini está. Você chama de matéria? Matéria? Eu estou dizendo que é o que não é o campo eletromagnético. É aquilo que não é o campo eletromagnético e é aquilo que carrega a carga. É o campo carregado. É o campo que tem a transformação de fase, tem a carga eletromagnética. Isso que eu estou chamando de matéria. Você não conseguiria dizer que a carga elétrica, você está querendo ir além do Maxwell, né? Então você está dizendo, bom, o que é Maxwell? Maxwell é o spin-meio e fóton. E daí, bom, então agora eu estou querendo botar spin zero, estou botando spin 1, cara. Mas você podia também pensar, bom, eu estou vendo quem é condutor da carga elétrica. Será que o condutor da carga elétrica é só o elétron? Ou pode ser o fóton, né? O fóton massivo, o fóton carregado, isso aí. São condutores da carga elétrica também, assim, quer dizer. Então, eu só estou querendo é apenas maneira de palavrear, né? Em vez de ser matéria, um outro condutor da carga elétrica se dá... Você pode dizer, é o spin 1 carregado, isso você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, eu estou pegando uma carga elétrica. Daí você vai dizer, eu tenho um modo de conduzir essa carga elétrica, através do fóton. Mas esse, o fóton sem massa. Por que eu não posso ter um outro modo de conduzir a carga elétrica? É como o fenômeno da carga elétrica, um fóton massivo. Daí, por que eu não posso ter um outro modo, outros fótons carregados? Também estariam conduzindo essa carga elétrica. O meu fenômeno é a carga elétrica e como eu conduzo ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou querer tocar nisso sim. Só que eu vou tocar isso na próxima aula. Nós vamos começar a falar o seguinte, quais são as auto-interações do spin 1? Que aí a gente vai discutir essa questão. O fóton, como é que o fóton pode auto-interagir? Ou como é que o fóton, quer dizer, aqui eu estou fazendo a interação do fóton com outro tipo de objeto distinto, que eu estou chamando de matéria, que a Dória está chamando de atenção. Estou chamando de matéria carregada, de campo vetorial massivo, W, que tem a sua própria carga e que ele interage com o campo eletromagnético que ele é carregado. Mas a questão que eu vou colocar na próxima aula é, e se eu quisesse interagir, introduzir auto-interação no fóton? Tipo de fóton. Vou ter agora família de fótons que vão auto-interagir. O que pode sair daí? Eu posso ter uma física consistente aí ou não? Vamos chamar atenção para isso aí depois. Então essa interação, estou voltando aqui, tirando as equações de Euler-Lagrange agora para o F mini, para o campo eletromagnético, esse setor aqui, então, ele depende linearmente de A, e depende... Completando, eu vi o seguinte, um pouco eletromagnetismo, a palavra simples, é conservação de carga. Sim. Isso seria eletromagnetismo. Só que essa conservação de carga, ela é só feita pela caixinha do fóton,
Ou pode ter uma caixinha com foto na sua, que é uma palavra muito estranha. Sei. E com esses dados está muito. Então você está ali. Ou seja, qual é a maneira mais geral que eu poderia transmitir a interação eletromagnética? E conservando o cara. Conservando a carga. O que é fundamental para você dizer, bom, manter a conservação da carga elétrica. Legal, vamos discutir essa questão na próxima aula. Aqui então, o setor que é linear em A está ali. E o setor que é quadrático em A também. Então, para o setor que é linear em A, o termo típico dele, por exemplo, é esse termo aqui. Tem um W mini está interagindo com aqui, vai ter um termo aqui que vai ser IE, W mini, W mini está. Aqui, ó, vai ser um termo desse tipo. Eu vou derivar em relação ao A, vai sobrar um W mini com um W. Aqui é a mesma coisa, vai sobrar um termo W mini com, e vão sobrar esses termos aqui, o complexo conjugado disso aqui, menos IE sobre H cortado, W mini está, W. Depois eu vou ter termos quadráticos, né? Os termos quadráticos eu vou colocar do lado de cá. Então vamos colocar, então vamos ainda pegar esse termo linear. Esse termo aqui é linear. Então esse termo aqui vai ficar DI, quando eu fizer a variação, aqui em relação a W, né, W está, vai produzir um F mini e W mini. Então vai produzir um termo aqui, que vai ser mais, né, IE, F mini, F mini, W mini, quando eu variar em relação a mim, vai dar um W mini está. Aqui só prestar atenção numa coisinha, só para que, se eu pegar o conjugado complexo desse termo aqui, ó, pegando esse termo aqui, pegar o conjugado complexo dele é menos IE, o campo eletromagnético é real, e aqui eu vou ter W mini estar. Pegando o conjugado complexo desse termo. Porém, Mi e I são índices saturados, então eu posso chamar o Mi de Mi e o Mi de Mi. E agora, esse termo aqui, mini é menos F mini. E aí aqui fica um sinal mais. Então, ó, se eu tirar o conjugado complexo desse termo, dá E mesmo. Então esse termo por si só é real. Então não preciso jogar um conjugado complexo aqui. Então esse termo aqui sozinho já é um termo real na nação. Então quando eu fizer a variação em relação ao W mini está, está dando esse termo. A variação em relação ao W, variando em relação ao W está. Não variando em relação ao W, tá certo? Está me dando, tá legal. O F eu estou variando em relação ao. Está dando a equação de massa. Então tem que variar, tá certo? Estou variando isso aqui em relação a Mi, perdão. Então quando eu variar isso aqui em relação a Mi, eu vou estar produzindo um termo só. Dmi delta Mi, W Mi está, W Mi. E aí, menos, né, eu vou ter que pegar o outro termo dele. Mas esse termo aqui, então, eu faço a integração por partes. Então esse termo aqui, perdão, ele vai estar dando para nós, esse termo aqui, na equação do F está aqui, na equação do W. Agora na equação do F, na equação de massa, esse termo vai estar dando para nós, então, mais I. O índice de aqui vai ficar DI, o W Mi está, W Mi. Então isso aqui igual agora o termo quadrático. Então aquele termo que vai ser o termo aqui vai ficar 2 sobre H cortado ao quadrado, vai ser um linear, tá certo. Bom, vou fechar aqui, deixa eu colocar aqui a termo. Ainda tem como deixar para esse lado aqui. Vamos ter o termo aqui que vai ser W estar, W, acho que tem um tipo desse tipo assim, W estar, e Mi, W estar. Quando a gente está variando em relação a Mi, eu vou produzir esse termo aqui, vou produzir a um pedacinho da
igual a zero. Algo desse tipo, que é um termo semelhante. Algo, estou colocando um termo desse tipo aqui. Que é o que estava acontecendo no nosso outro caso lá. Ó. A gente tinha um φ estar φ, então a gente tinha alguma coisa ligada ao setor de matéria que colocava um potencial aqui. Agora, aqui de novo, nós vamos ter termos que vão ter potenciais aqui. Porque aqui dentro, ó, esse W mini é o W mini corrigido pelo campo eletromagnético. Então as equações de Maxwell agora, elas mudam completamente devido à presença da interação, devido à presença do portador de spin 1. Esse termo, por exemplo, aqui, também é um termo completamente novo. Esse termo aqui não tinha nem no caso escalar. O campo escalar não tem momento magnético. Então esse termo aqui é um termo típico, como eu falei com vocês, que corrige o momento magnético de uma partícula de spin 1. Então esse termo é o que dá a razão giromagnética para o bóson vetorial, como sendo 2. Então eu preciso, para ter esse valor 2, eu preciso corrigir. Esse resultado aqui é um teorema, na verdade, uma teoria de campos relativística. Todo campo que tem spin maior do que meio, maior ou igual a meio, perdão, a razão giromagnética dele vai ser sempre 2. Isso é um princípio geral das partículas relativísticas com spin maior do que meio. Maior ou igual a meio. Então, sem esse termo aqui, isso aqui não acontece. Então, esse termo aqui é o termo que corrige a razão giromagnética do bóson vetorial. Então, como a gente vê aqui, ó, o fato do portador de carga agora ter spin 1 me corrige drasticamente as equações de Maxwell agora. As equações de Maxwell ficam corrigidas por uma série de termos novos. Por exemplo, esse termo aqui, que é o que dá o fator magnético correto, e esses termos aqui também, ó, aqui estão as derivadas, isso aqui é um W mini covariante, então aqui então, temos campos eletromagnéticos aqui, e tem esse setor aqui também, campo eletromagnético. Então nós temos uma série de termos novos agora, que eu não vou fazer aqui em detalhe, porque eu posso até deixar como tarefa para vocês. Quem quiser fazer essa tarefa direitinho, é só derivar com os fatores corretos. Eu fiz assim, os termos típicos, eu não estou colocando todos os termos, mas a estrutura de termos, né, que vão aparecer novos nas equações de Maxwell vão ser esses termos aqui, esse termo aqui, que é o termo de momento magnético, e esse termo aqui. Esse aqui é um termo parecido com o campo escalar. É a densidade de matéria e o campo escalar, que vai blindar a interação de novo. Mas aqui nós vamos ter termos interessantes também. Porque aqui nós vamos ter termos que vão ser, esse termo aqui, por exemplo, né, esse W mini aqui, ele é dmi, W menos dmi W, que eu não estou colocando, ele também é montado, dmi W, e ele tem um pedaço aqui que vai ser mais I, a mi, W. Então, eu tenho uma série de termos novos aqui, com a derivada desse campo também. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. E, sobretudo, a importância desse termo aqui, que não aparece no campo escalar, e não aparece no caso do campo fermiônico. Esse termo aqui é um termo invariante de Gauge e que vai dar o fator magnético correto para a partícula de spin. Na teoria eletrofraca, eu não preciso colocar esse termo. Esse termo sai naturalmente da estrutura de Young-Mills. Como na teoria eletrofraca eu tenho uma interação de Young-Mills, quando Li e Yang estudaram essa eletrodinâmica no início dos anos 60, o Salan também estudou, havia um interesse no início, no final da década de 50, ficou claro que havia a corrente carregada na interação fraca. E que a corrente carregada, então, ela deveria interagir com um bóson vetorial carregado, massivo. Então, no início da década de 60, houve um interesse muito grande de se estudar a eletrodinâmica de bósons vetoriais massivos, carregados. Li e Yang estudaram isso, Salan também, e esse termo aqui foi colocado à mão para corrigir a razão giromagnética. Quando, no final da década de 60, né, o Salan escreveu junto com Weinberg e Glashow a teoria eletrofraca, a estrutura não abeliana da teoria eletrofraca naturalmente introduz esse termo aqui
para o bóson vetorial massivo. Então, a origem desse termo aqui é uma origem não abeliana. No início da década de 60, isso não era claro, mas com o trabalho lá no final de 60, ficou claro que a origem desse termo, que corrige a razão giromagnética do bóson vetorial carregado, é uma origem não abeliana. Esse termo aqui ele provém da estrutura SO2 da interação eletrofrágil. Então, essa é a ação. O Liang tinha esse termo? Tem, Liang tinha esse termo. No trabalho deles, eu acho que 63, eles tinham esse termo. E eles colocavam com essa argumentação. Era a razão giromagnética ser correta, né? Ser igual a 2. Depois, com a estrutura não abeliana, ficou claro que esse termo, independentemente de colocar esse termo à mão, ele aparecia por causa da estrutura SO2 na interação eletrofrágil. Esse FMI tem a ver que, no caso do campo de Young-Mills, se precisar de um termo que faz o papel do tensor de curvatura? Isso. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Então, não necessariamente o FMI, é um tensor que vai ter aquela característica. Que vai ter, ele é antissimétrico e vai depender dos campos, é isso aí. Bom, então, eu vou deixar aqui com vocês, né, mais ou menos essa mensagem. Aí quem quiser, claro, fazer direitinho, eu tenho no curso que eu dei no ano passado, no primeiro semestre de processos físicos em eletrodinâmica quântica, o curso do primeiro semestre do ano passado, 2012-1, processos físicos em QED. Nesse curso a gente trabalha mais primeiro aspecto clássico dessa equação. Então quem quiser entender classicamente melhor o que está em jogo, aqui eu estou fazendo mais sistematicamente, porque não é o foco do nosso trabalho. Pode olhar essa aula lá. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que, ao fazer o acoplamento desse campo vetorial carregado com o campo eletromagnético, as equações, como é que as equações de Maxwell mudam. E, por exemplo, ver o papel desse termo. Esse termo aqui, claramente, são termos que vão blindar a interação eletromagnética. Agora, um termo desse tipo aqui, seria interessante ver, porque, claro, ele depende da derivada do campo também. Então, mas seria interessante ver se o quanto ele blinda a interação eletromagnética. É um termo que depende do momento do campo. Então, é claro que se o campo for muito oscilante, se eu tiver num regime de altas energias, esse termo contribui com um fator de momento aqui. Então, ele deve, de uma certa maneira, modificar mais drasticamente as equações de Maxwell. Mas se eu tiver num regime em que eu estou considerando baixas energias ou baixas frequências, esse termo aqui já tem uma importância menor. Então, esse termo aqui vai ser tanto melhor quanto mais eu tiver no limite de altas energias do eletromagnetismo. Então, só para chamar a atenção de vocês sobre esse fato aí, né? Bom, então deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Então, com isso a gente foi colocando a questão das interações, né? Então, o spin 1 interagiu com a matéria escalar carregada, o spin 1 interagiu com a matéria fermiônica carregada e agora interagiu com a matéria vetorial carregada. Então, é sempre o que nós compreendemos, né? Quer dizer, da lição do eletromagnetismo para o Fermi, né? Para o spin wave, é que a nossa ideia é essa simetria aqui, que é a simetria de Gauge de Maxwell, ela vai para o setor de matéria sempre sobre a forma de uma fase. Então, independentemente do setor de matéria, basta que esse campo aqui seja um campo de matéria, vamos chamar esse campo genérico aqui, chamar de um campo... Você diria que, digamos, teria um dano eletromagnetismo, vamos dizer assim, a turma que fez o motor em 1860, usava a lei de Faraday, para o motor. Mas naquela época tinha corrente elétrica, dava assim, né? Agora que não, eu posso fazer nano, criar correntes de spin 1 ou de spin 0. E daí, digamos, que tipo de motor que vou fazer, que tipo de lei de Faraday, vai dar que tipo de consequência vai dar isso aí, né? Exatamente. Como é que você vai modificar? Porque a lei de Faraday você espera não modificar dessa forma, mas a Maxwell você modifica bastante. Porque a lei de Faraday é estrutural. Ela vem, você não mexe. Os campos elétricos dela vem também de. Isso, isso. Você mexe diretamente na Ampere Max e depois você indiretamente está mexendo no Faraday. Então o campo de matéria para nós vai sempre se transformar desse modo aqui. Porque você. Pode falar. Você tem duas coisas no eletromagnetismo. Primeiro, o eletromagnetismo, assim, eu acho que ele é uma coisa que incomoda o eletromagnetismo no fim da luz.
Agora, deve ver aquela questão, até onde a luz, até onde é carga elétrica. É uma questão. Mas a outra questão é se a carga elétrica tem mais campos de atuação do que o máximo. Né? Certo. Então, eu acho que nesse como eu falo, né, a pergunta é importante. De que maneira, usando a conservação da carga elétrica, eu posso botar uma cesta de coisas? Que cesta de coisas? O que você pode colocar para a interação eletromagnética? Cesta de coisas. Você está falando aqui só para como cultura do dado, você não pode botar um dado de spin zero. Certo. Desde que eu estou falando, o princípio geral é um só, conservação de carga elétrica. Então você tem partículas de spin zero, spin 1, etc. Nada é arco-íris. Portanto, ser o mais genético possível. Certo. Nós vamos ver coisas interessantes. Na próxima aula, por exemplo, nós vamos ver por que nós não estudamos ainda o spin 3 vezes nem o spin 2. Na Paula, vocês vão estudar o spin 2. Na próxima aula, nós vamos estudar o spin 2. Então, por exemplo, o spin 3 meios. Nós vamos ver na próxima aula que se a gente for descrever uma ação para o campo de spin 3 meios, então vamos pegar um campo tipo Dirac, mas é só que ele tem spin 3 meios, é fermiônio carregado com spin 3 meios. Se nós colocarmos a interação eletromagnética nesse objeto, a gente vai ter uma inconsistência muito grande. Então, como é que eu posso descrever a interação eletromagnética de um objeto de spin 3 meios? Porque cargas de spin 3 meios, elas são problemáticas. O que significa a interação eletromagnética de um spin 3 meios? Eu corro o risco sério de violar a causalidade. Pelo fato da carga ter spin 3 meios, pois não. Tem alguma partícula que tem spin 3 meios? É só ressonância. Partícula elementar não se descobriu ainda. Elementar não. Só ressonância bariônica de spin 3 meios. Partícula fundamental não. Então, você vai colocando uma partícula elementar de spin 3 meios carregada, a interação eletromagnética dela é muito sutil. A gente vai estudar isso na próxima aula. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é justamente para esse fato, o quanto o spin ele é percebido pela interação eletromagnética. Então, fala aí. Eu acho que você falou, mas eu não entendi. Não, fala aí. Quando você diz que a carga se conserva, você recebe bonitinho, está relacionado com essa crítica ali. Isso. Quando você tem carga de vários spins, a conservação precisa ser por spin, quer dizer, eu posso transformar spin 0, spin 1, spin 1, spin meio. Ah, não, a conservação é por spin. Cada setor separado. Isso, cada setor, a não ser que você possa também ter interação entre eles. Porque se você fizer o seguinte, cada spin separado interage com o campo eletromagnético, então você vai ter uma lei de conservação para cá. Agora, se você começar a fazer, o cara de spin 1, ele pode também ter uma interação com o cara de spin 0. Então aí você vai ter. Poder trocar carga. Porque no fundo, tem nesse tipo de exemplo que quando você diz que um cara é composto por cara mais elementar, está acontecendo isso. Está acontecendo no fundo é isso. Você está trocando cara. Tá. Exatamente, é isso mesmo. Tá. Então, as regras básicas, né, que nós entendemos da interação eletromagnética é essa. Isso aqui é o fóton, e o fóton universaliza a interação. Ele diz que qualquer campo, de qualquer spin, ele sente essa transformação, quando eu faço a transformação de Caliga no fóton, e o momento do campo e os campos, né, a derivada deles, a interação eletromagnética, ela vem, no fundo, através do momento do campo. Então, é isso que fica claro, que é o fundo que a gente chama de prescrição de acoplamento mínimo. Agora, nós podemos ter chamadas interações de acoplamento não mínimo, como foi o caso dessa interação que o Lee e Yang colocaram no campo dado mínimo. Então, por exemplo, se o bóson vetorial é carregado, a interação eletromagnética dele não é só a interação eletromagnética que vem do acoplamento mínimo. Eu tenho essa interação aqui, que é uma interação que vem do acoplamento não mínimo. O que caracteriza o acoplamento não mínimo é o fato do campo carregado não interagir com o potencial, mas interagir com o próprio campo eletromagnético. Aqui quem está presente é o LB. Aqui quem está presente é o fio A. Então, o acoplamento não mínimo é o acoplamento da matéria carregada com os campos aí. Então, esse campo aqui, por exemplo, ele pede esse acoplamento não mínimo. Tá? Então, para poder corrigir. Mas a regra, o básico, realmente é esse. Agora, a pergunta que a gente vai se fazer, né, que a gente vai preparar para a próxima aula é: se eu quiser agora estudar, por exemplo, autointeração do spin. Então, eu tenho agora, suponhamos que eu tenho um conjunto de campos de spin, tipo fóton. Eu tenho um conjunto, uma família de fótons. Uma família de fótons, campos AMI,
com um índice que eu vou chamar aqui, um índice A. Esse A aqui pode ir de 1 até N. Então eu tenho N fótons. E aí a minha pergunta é, esses N fótons, eles podem interagir? Então o que nós vamos querer estudar é a auto-interação entre campos, né? Ou partículas, né? Com os pinos. Essa é a pergunta que a gente vai se fazer. Que a gente agora fez interação do spin 1 com o spin 0, interação do spin 1 com o spin meio, e interação do spin 1, que é o fóton, né? O spin 1, com outros objetos de spin 1, objetos outros carregados. Agora não. Agora o que eu tenho é esses objetos de spin 1, eles interagirem entre si. Então eu tenho, nenhum deles tem a carga, nenhum deles é carregado, nenhum deles é neutro, é complexo. Eu tenho N campos reais. Mas eu quero saber, é possível que eles auto-interajam? E o que eu posso fazer, quais são os requisitos que eu deveria obedecer para que haja uma auto-interação consistente entre esses campos, é o que eu estou dizendo. Então vamos pensar o seguinte, imaginemos que nós tenhamos um conjunto de N campos vetoriais desse modo aqui. Vamos imaginar, primeiro de tudo, uma situação mais simples, uma situação em que esses campos tenham massa zero, tipo fóton mesmo. Vou pensar então, se eles têm todos massa zero, significa que eles são degenerados. Todos têm a mesma massa. Então, se tem uma degenerescência, tem um conjunto de campos, e eles são degenerados, é natural que essa degenerescência seja fruto de uma simetria. Deve haver uma simetria interna que liga esses campos. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho, vou construir uma ação que seja invariante, uma transformação desse tipo. Vamos dizer assim, a linha Mi A seja uma matriz RAB, a Mi B. Ou seja, eu tenho uma transformação de simetria. Vamos dizer assim, vou chamar esse índice aqui de I, que depois eu vou precisar mudar, vou chamar esse índice aqui de I. Nada, só tudo. Então, eu tenho esses campos aqui, obedecendo a uma lei de simetria. Claro, eu vou construir para cada campo desses, né? Cada campo desses tem spin 1, é como se fosse um fóton. Então, para cada um deles, eu vou construir um F mi. Isso aqui para mim vai ser dmi a mi menos dmi a mi. E aí, é claro, eu vou poder produzir um lagrangiano para cada um desses objetos separadamente, menos um quarto do F mi, F mi. A pergunta é, se esse lagrangiano tem aquela simetria, qual é a condição sobre aquela simetria? O que aquela matriz R tem que ser? Então é só colocar aqui. Se fizer aquela transformação, fizer F', F', eu vou produzir aqui, então, se eu fizer isso aqui, e fizer invariância sobre aquele conjunto de transformações, para cada A linha, eu vou gerar um F'. Fazendo agora a transformação de simetria, porque o que me inspira a ter essa transformação de simetria é a degenerescência. Todos os campos têm a mesma massa, como nós sabemos já. A presença de uma degenerescência deve ser indicação da existência de uma simetria. Então deve ter uma simetria que ligue todos esses campos entre si. E aí eu estou vendo, então se eu tenho N campos, eles devem se misturar através de uma certa matriz R. N por N. Qual é a característica dessa matriz? Mas se eu tenho aquela invariância, né? Então, quem é o F' menino? Então, você vai estar menos um quarto. Eu vou produzir um fator R e J. Vou produzir um fator R e K. E aí aqui vai aparecer um F mini J e um F mini K. Estou aplicando isso aqui para o F mini e aplicando a mesma lei para esse F mini. Por isso que eu tenho II. Mas aí, claro, como esse índice aqui é saturado, para um eu coloco J, para outro eu coloco K. Então, para essa ação aqui ser invariante, eu quero que no final de tudo, isso aqui seja menos um quarto no F no nicho, sei lá,
F', né? Tanto faz F', não importa. Eu quero aquilo ali, eu quero invariância. Eu tenho F', F'. Se eu substituir os F', essa ação é invariante. Para F' ou para F é a mesma coisa. Então eu tenho uma condição, quero que para aquilo ali acontecer, é preciso que essa matriz aqui dê um delta de JK. E se isso aqui for um delta de JK, esse J fica igual a esse K, fica JJ, que é uma coisa aqui. Então a simetria está me pedindo que essa matriz aqui, quer dizer, que esses elementos de matriz, né, quer dizer, eu tenho R e J vezes R e K igual a delta de JK. Então nós vamos usando o conceito de transposição, então você quer R transposto, JI, R e K igual a delta de JK. Isso é a identidade de elementos JK. Então, a condição é que essa matriz seja uma matriz ON, matriz ortogonal. Essa matriz aqui basta por então, esse lagrangiano aqui vai ser invariante se eu tiver uma transformação do tipo ON. Então, a degenerescência, todos têm a mesma massa, então deve ter uma simetria por trás. Para que esse lagrangiano seja invariante, então eu teria uma simetria ON. Vamos então pensar na simetria ON, ela não é uma simetria necessariamente contínua. Vamos pegar o setor contínuo. Vamos pegar então um caso contínuo que está aqui dentro, é só vamos supor que eu tenho no fundo algo desse tipo. Poderia ter uma transformação SON deixa eu apagar isso aqui. Então, nossa ideia é aqui, nós temos uma matriz de SON. Claro, uma matriz de SON, então eu sei qual é a estrutura dela. Se eu tiver uma matriz de SON, ela vai estar, né? Uma matriz, quer dizer, se eu tenho SON, eu tenho N menos 1 sobre 2 geradores. Então eu posso sempre pensar numa matriz de SON, né? Dessa forma, eu posso imaginar que ela vai ter, como isso aqui, ó, N menos 1 sobre 2 é o número de geradores, eu vou então imaginar que eu posso escrever essa matriz dessa forma, exponencial de I, aqui os parâmetros do grupo, vou chamar, esse A vai de, né? E aqui geradores de A, vamos colocar dessa forma, onde eu tenho esse A indo de 1 até N menos 1 sobre 2. Se eu tiver N igual a 3, isso aqui me dá 3, é um SO3. Se eu tiver N igual a 4, é um SO4, isso aqui vai ser 6 geradores, né? Se eu tiver, sei lá, 8, 56 por 2, 28 geradores. Então, eu estou pegando o grupo SON, ele tem N menos 1 sobre 2 geradores, esse índice aqui, ponto de geradores. Então, essa matriz R, vamos colocar ela dessa forma, exponencial de ômega A, GA. E aí, a nossa transformação é essa aqui. Vamos pegar a transformação em forma finita. A linha Mi é essa matriz aqui, então. O gerador, os parâmetros de SON, os geradores, aqui os elementos de matriz. E aqui o A Mi. J, vamos colocar assim. Então, se eu quiser pegar essa transformação em forma infinitesimal, eu vou ter isso aqui, delta a mi, e pegando já o delta. O primeiro termo é a identidade, então fica a linha mi menos a mi, que é o delta a mi. O primeiro termo, então o termo da variação infinitesimal é i, os parâmetros, né, GA, elemento de matriz GA, e J. Então essa é a simetria global. Os parâmetros ômega são todos parâmetros independentes de t e de x. Então eu estou falando de uma simetria SON global. Ninguém está colocando dependência em x. Então não tem uma transformação de calibre. Esse ômega é global. Muito bem. Então, pelo teorema de Noether, nós sabemos que se eu tenho essa simetria, eu tenho uma corrente conservada. Já tínhamos aprendido. Quando nós temos uma simetria contínua, aparece, se eu fizer a invariância do lagrangiano, né, a gente ganha sempre essa lei de conservação. Dmi, VL, V, Dmi, portanto, Φ, delta Φ, igual a zero. Então, quando eu tenho conjunto de transformações,
somos sobre todos os campos, né? Então para todos os campos isso aqui vale. Nesse caso especial, o φ é o próprio campo ali. Então a lei, né? A lei de conservação, o teorema de Noether aplicado nesse caso aqui, ele está dando para nós isso aqui. Demi, o que eu estou fazendo é a equação de Euler-Lagrange. Ele está dando isso aqui para nós, isso aqui. Demi, dl, d, demi ani, delta ani, igual a zero. Vamos lá, claro. Demi e delta ani. Se eu substituo agora esse delta aqui, coloco aquela expressão ali, né? Isso aqui é I, ômega A, GA, IJ, ani J. Eu tenho essa equação aqui, isso aqui. Como isso aqui é válido, né? Então eu estou somando sobre todos os ômegas A, essa é uma equação, mas esse parâmetro aqui é completamente arbitrário, ele é constante, mas é completamente arbitrário, ele sai da equação por ser constante. E aí eu vou ter, como eles são completamente arbitrários, eu vou ter um conjunto de N equações acompanhando esses ômega A, que são as chamadas correntes de Noether. Então, se eu tenho então, um conjunto de N campos vetoriais ligados entre si por essa transformação de simetria, eu tenho essa corrente aqui, uma corrente J-mi, essa corrente vai carregar, eu vou fatorar isso aqui. Então, eu vou ter dl ddmi ani. Quando eu derivar o lagrangiano em relação a dmi ani, eu vou ter o próprio f mi. Então, essa corrente aqui, ela tem essa estrutura. Ela vai dar aqui um f mi ni, que é isso aqui. É a derivada do lagrangiano em relação a dmi ani. Como meu lagrangiano é f mi ni, f mi, a derivada do lagrangiano em relação a dmi ani é a derivada, é f vezes a derivada do r em relação a isso. Então, isso aqui está dando para nós F e I. Colocamos embaixo. E agora, quem é a variação? Vezes isso aqui. GA, elemento IJ, deu A, Mi, J. Então, o que nós estamos dizendo é que essa corrente aqui, esse conjunto de correntes, então eu tenho essa lei de conservação. Dmi, J, Mi, A, igual a zero. Então, se eu pegar, as minhas equações de campo são essas aqui. Ó. Dmi, F, Mi, igual a zero. Sai das minhas equações de campo. Se eu souber essas equações de campo, colocar, tirar a divergência dessa equação aqui, essa equação vai implicar que isso aqui é automaticamente conservado. Então, o que nós temos lá? Então, nós tiramos a lei de conservação pela invariância. Então, nesse caso, nós temos, então, esses N campos em interação, esses N campos separados, livres, mas eles têm uma simetria não trivial entre eles. Há uma lei de transformação entre eles. Então, é essa lei aqui. Então, essa é a transformação de simetria do meu sistema. Os N campos, né, eles se transformam segundo essa equação aqui que os correlaciona. Então, isso aqui, essa simetria, essa lei de transformação, que é uma simetria do lagrangiano, que deu isso aqui para nós. Então, para cada gerador, eu tenho, então, n-1 sobre 2 correntes. Mas eu tenho n campos. Então, eu tenho como se eu tivesse n campos de fóton se transformando entre si, todos degenerados, todos com a mesma massa, e eu tenho uma lei de conservação. Agora, a minha pergunta é, esses campos podem auto-interagir? Eles, por enquanto, estão livres. Eu tenho, meu lagrangiano é F mini I, F mini I. Tem I com I. Então eu tenho campo 1 com campo 1, campo 2 com campo 2, campo N com campo N. Agora eu não tenho uma mistura de campo 1 com campo 2 ou vice-versa. Eu não tenho, então, auto-interação entre esses campos, uma interação entre esses campos. Então eu preciso agora saber, eu posso construir um modelo em que esses campos venham auto-interagir? E se eu construir, quais são as características desse modelo? Essa é a questão que eu estou colocando. Então, nós temos, então, essa situação. Nós temos correntes conservadas e campos.
nós já sabemos acoplar campos a correntes. Então, a nossa primeira, vamos dizer assim, nosso primeiro insight, para não dizer chute, seria a gente imaginar, eu tenho campos. Esses campos eu quero que eles auto-interajam. Mas eu sei que um campo vetorial, nós vimos lá a lição que nós aprendemos na eletromagnetismo, um campo vetorial, por simetria e por argumentos de invariância de Lorentz, ele pode interagir com uma corrente desse tipo. Isso aqui é uma interação entre essa corrente e esse campo invariante de Lorentz. Então, nesse caso, seria razoável se eu pensasse, muito bem, minha densidade lagrangiana, eu começo assim, tudo livre, menos um quarto do F mini e F mini, está tudo aqui sem interação, é I com I. Mas eu sei que eu tenho uma corrente J mi A. Então eu poderia, então isso aqui é livre, lagrangiano dos campos livres. Agora eu poderia pensar no lagrangiano de interação. O protótipo da interação é a corrente acoplada com o campo. Então eu poderia pensar, eu tenho corrente J mi A. E eu vou acoplar com os meus campos a mi. Só que meus campos, eles têm índice I. Então eu preciso para ter o invariância. Isso aqui dá invariância de Lorentz, I com Mi. Mas isso aqui não me dá simetria. Eu preciso ter AA ou II. Então, o que é estrutural são as correntes, porque as correntes estão ligadas ao grupo de simetria. Esses campos aqui são apenas uma representação n-dimensional de um grupo. Mas o que é fundamental, quer dizer, a corrente é que carrega a noção do que é o gerador do grupo, né? Quer dizer, esse índice A é que é o índice que dá a natureza do grupo. Então a gente pode pensar o seguinte, eu posso introduzir interação. Aqui, os A's estão aqui, dentro desse jogo. Então se eu jogo um termo desse tipo, eu tenho A aqui, tenho A aqui, e tenho esse A aqui, eu vou ter uma interação cúbica, eu tenho 3 campos A. Mas para isso, eu precisava que esses dois índices também batessem. Então, a primeira imposição que a gente faz é identificar o índice I com o índice A. Ou seja, eu vou dizer que para eu poder construir essa interação de uma maneira que seja realmente invariante sobre Lorentz e sobre SUN, é que aqui eu tenha AA. Então, eu tenha tantos campos quantos forem os geradores. Isso aqui me dá uma dica já. Eu, em princípio, eu poderia correr com um campo num certo número e correr com as correntes no outro. Mas agora, para poder criar a auto-interação, isso está me obrigando a que esse campo carregue o mesmo índice que os geradores. Então, quando o campo carrega o mesmo índice que os geradores, a gente diz que o campo está na representação adjunta do grupo. É a representação caracterizada pelo índice do gerador. Então, eu vou colocar o meu campo na chamada representação adjunta. Então, se os campos estão na representação adjunta, eu tenho uma chance de introduzir uma auto-interação. Então, eu vou pensar o seguinte, eu vou pegar, toda interação tem que ter uma constante de acoplamento, para marcar o quanto a interação é intensa, uma constante de acoplamento G. Vou pegar a corrente da simetria, ela é bilinear nos campos, e eu vou acoplar a corrente do campo a minha. E aí, é claro, eu vou agora olhar, será que esse termo aí continua sendo invariante? Então é só olhar. Quando eu fizer, se a gente faz, né? Então, esse objeto aqui, a gente pode escrever, né? Esse objeto aqui tem esse gerador. Se eu fizer a transformação desse cara, é uma transformação de simetria. Então eu vou transformar esse cara, vou transformar esse cara aqui também. Então, opa, se iniciar, quando agora esses objetos todos aqui tem o mesmo índice, quer dizer, a estrutura da minha corrente agora vai ser a seguinte, ó, J mi A vai ser F mini B. O I e o J agora vão ter que estar no mesmo range que o A. De 1 até N, ele reduz 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui um índice B, aqui um índice matriz GA, aqui BC e aqui uma AMC. Então,
Isso está me dizendo o quê? Que essa matriz aqui vai ter elementos, quer dizer, eu tenho tanto geradores quanto forem as linhas e as colunas. Essa matriz aqui, eu tenho n menos 1 sobre 2 matrizes, e cada matriz é n menos 1 sobre 2 linhas, n menos 1 sobre 2 colunas. A representação adjunta é caracterizada por esse fato, é caracterizada pelo fato de que o número de geradores coincide com a ordem da matriz. Os geradores têm a mesma ordem, tem tantas linhas e tantas colunas, quanto for o número de geradores. Então, isso é o que nós chamamos de representação adjunta. E o que caracteriza a representação adjunta é que o elemento de matriz do gerador é dado pelas constantes de estrutura do grupo. Eu posso sempre, na representação adjunta, colocar essa representação matricial. Quer dizer, o gerador GA, linha B, coluna C, é dado pelas constantes de estrutura. Então, eu posso escrever essas transformações, eu posso escrever essa corrente assim desse modo. Então, isso aqui vai ser para nós, esse menos I aqui vai ficar menos I, FABC, FMIB, então tá lá. Vai dar isso aqui. E aí agora, claro, sabendo, eu sei quem é a transformação do A, então quer dizer, quem é a transformação do A, Mi, do A, Mi, A. Nós tínhamos visto, ela era I, ômega, vou botar aqui no A, Mi, B, ela era I, ômega, A, GA, BC, ABC. Então, isso aqui agora eu sei que são as constantes de estrutura, é menos I, F, ABC. Então, a transformação do meu campo, então se eu pegar esse campo aqui, ANIC, a transformação dele vai ser delta ANIC, vai ser menos I daqui com I daqui cancela, então vai ficar um ômega A, GA, por exemplo, CD, ANID. E se eu fizer a transformação do F em B, é só tirar a derivada disso aqui, vai ficar a mesma coisa. A derivada, a transformação do F em B vai ser ômega A, GA, B, sei lá, B ou BD também, não faz, né? Então, beleza. Então, eu sei a transformação desse, sei a transformação desse. Se eu fizer a transformação disso aqui, primeira ordem do parâmetro, vai ser a transformação desse vezes esse, mais esse vezes a transformação desse. Então, se eu fizer a transformação dessa corrente, então, se eu fizer substituir, vou fazer essa variação em primeira ordem, então vai ser delta disso vezes isso, mais isso vezes delta disso. Então, vão ficar dois termos. Vai ter uma constante de estrutura que vem daqui. Aqui está tudo aqui, né? Ômega, delta. Só que eu já poderia colocar aqui o elemento de matriz, o G é o F. Então, eu poderia já colocar aqui isso aqui como sendo menos I, FACD. E aqui menos I, FADB. Então, não vou colocar agora, mas vocês podem colocar. Então, ao fazer a transformação desse objeto aqui, eu estou colocando, ao transformar essa corrente, a transformação de simetria dela vai seguir o mesmo padrão, vai ficar isso aqui. A gente pode mostrar que sabendo isso, colocando ali a lei de transformação dessa simetria, dessa corrente sobre essa simetria vai ser ômega, sei lá, delta de colocar aqui, ômega B, GB, não, I, ômega B, GB, AC, JC. Ou seja, a corrente vai se transformar exatamente como cada campo. Por causa, tudo veio porque eu coloquei esse campo na representação do junto. E aí os elementos de matriz dos geradores são as constantes de estrutura, então tudo se fecha. Então é claro, se eu sei essa lei de transformação e sei essa, a gente mostra que esse lagrangiano de interação que vai adiante. Então, a variação desse cara aqui é zero. Então, eu introduzi. Vamos dizer, são só etapas técnicas que vocês podem mostrar fazendo cálculos simples para as constantes de estrutura. Vocês vão ter que usar uma certa hora as identidades de Jacobi para as constantes de estrutura. Então a gente mostra que, sabendo a lei de transformação desse,
sabendo a lei de transformação desse, colocando aqui, vão dar dois termos, F e F, outro termo de F com F, que eu vou usar a identidade de Jacob, e eu acabo mostrando que a transformação da corrente é isso. Se essa corrente se transforma assim, esse termo vezes esse é invariante, sob essa simetria. Então, a minha autointeração é invariante. Então, eu gerei uma autointeração invariante. Mas agora, nós observamos aqui, ao acrescentar esse termo, então nós vamos modificar o nosso sistema. Nós vamos dizer, então o nosso lagrangiano, eu já vou para cá, não vou acabar essa discussão hoje não. Então, o nosso lagrangiano agora vai ser o lagrangiano livre, original, mais o lagrangiano com aquela interação, que é uma interação cúbica, que eu tenho J, tenho F e A, eu tenho aquele outro A, então eu tenho interação em três campos. Só que, ao introduzir essa nova interação, eu ganhei um novo lagrangiano que é invariante. Então, esse lagrangiano aqui é invariante, ele é o livre mais a interação. Se ele é invariante, eu devo ter uma lei de conservação associada. A gente sabe que a lei de conservação sai sempre daqui. dI, dl, dμφ, ΔΦ igual a zero. Você pode observar o seguinte, quando eu comecei, eu só tinha isso aqui. Aí quando eu derivei o lagrangiano livre em relação aos derivados do campo, eu ganhei o F. Daqui saiu o meu F, daqui saiu o meu A, que é o que me deu a estrutura da corrente. Só que agora eu introduzi, eu estou diante de um novo lagrangiano. Aqui tem o F. E aqui também tem F. Aquele lagrangiano lá, esse lagrangiano de interação é isso aqui, ó. É G, J, Mi, A. Quem é J, Mi, A? A gente apagou aqui. J, Mi, A é F, A, B, C, F, Mi, D, A, Mi, C. Isso aqui é o meu vezes o A, Mi, A. Então, isso aqui é o meu lagrangiano de interação. Só que agora, com esse novo lagrangiano, esse termo aqui, novo que eu introduzi, depende do F mi. Então, eu tenho uma contribuição nova devido a esse termo, porque quando aqui era o lagrangiano livre, eu só derivava esse termo. E aí eles aqui me colocaram o F mi e o A aqui. Quando eu agora modifiquei o meu lagrangiano, fui para uma segunda etapa, coloquei a nova interação. Então eu vou trabalhar com esse sistema que já inclui essa interação. Mas esse sistema com essa interação tem essa simetria. Se tem essa simetria, então ele tem uma lei de conservação. Está aqui. Mas só que agora, ao derivar L em relação a derivada do campo, eu tenho a contribuição que eu tinha aqui, que já vinha de antes, mas esse termo aqui é novo. Então, quando eu derivar esse termo aqui em relação à derivada do campo, eu tenho derivada do campo aqui. Então, vai aparecer aqui, ao rederivar a lei de conservação, eu vou ter a corrente original, nós vamos ter a corrente que é F, ABC, F, mini B, A, mi C. Mas agora eu vou ter um termo novo que é de ordem G, que vai sair daqui. Ao derivar esse L aqui em relação a esse DDI aqui, isso aqui vai me dar uma coisa que é A. Então eu vou ter um termo aqui, estou só colocando esquematicamente, que é A, que vem daqui quando eu derivar em relação à derivada do campo. Quando eu colocar aqui, ó, A, mi D, delta, A, mi B. Então quando eu derivar isso aqui em relação à derivada do campo, esse cara aqui me dá uma contribuição. Quando eu derivar em relação, vai me sobrar isso aqui, ó, AA. E aí esse delta A me coloca no outro A. Então eu estou ganhando um termo novo, depois de colocar essa interação, eu estou modificando a minha corrente anterior. É a corrente do problema original, mais uma corrente agora de ordem G. Então, vou fazer isso agora na próxima aula de detalhe. Nós vamos ter, depois de introduzir a autointeração, eu checo a simetria. Continua simétrico. Mas a corrente muda. Por quê? Porque eu modifiquei o lagrangiano com um termo que depende da derivada do campo. Então, o novo lagrangiano, que mantém a mesma simetria, muda a corrente. Porque esse termo aqui alterou a estrutura da corrente. Então, ao introduzir a autointeração, eu modifiquei a corrente. Então, eu tenho uma nova corrente. Então,
Se eu tenho uma nova corrente, eu agora vou fazer essa nova corrente interagir com o campo. Então eu vou introduzir uma outra interação, que é a corrente desse passo, desse segundo passo, eu introduzi a alfa interação, mas a alfa interação me deu a simetria, mas a alfa interação modificou a corrente. Então eu tenho uma nova corrente. E aí essa nova corrente eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar agora a corrente anterior, que eu vou chamar a corrente do passo 2, e a fazer interagir com o A. Pego aquela corrente lá, faço interagir com o A. Então vão aparecer dois termos novos. Vai ficar esse A interagindo com aquele FA, que vai me dar isso aqui. Mas vai aparecer um termo novo, que já tem esse GAA, e vai aparecer um GA. Então eu vou ter um termo agora que vai ser de ordem G2, e que vão aparecer 4. Porém, essa nova interação, ela respeita a simetria. Porém, eu paro aí. Por quê? Agora, o termo novo que apareceu, ele não depende de derivada do campo. Então, quando eu for reaplicar o teorema de Nether, eu não vou ter nada novo. Eu vou parar aqui. Então, nós vamos ver que, após introduzir a segunda alta interação, meu problema se fecha. Eu vou ter até interação quântica. Porque a corrente que eu produzi agora, ela é esse termo, que é esse aqui, mais esse, vezes A. Então, o novo termo que eu introduzi, se eu fosse derivar agora uma nova corrente, ia dar a mesma que a anterior. Por quê? Porque eu não introduzi nenhum termo com derivado do campo. Eu introduzi um termo que só tem um campo. Então, nós vamos ver na próxima aula que a gente para aí. Então, eu consigo fechar todas as altas interações até um termo quártico. Então, eu parto de um termo quadrático. A primeira alta interação me deu um termo cúbico, FAA. Aí eu modifiquei tudo. Modifico inclusive a corrente. Jogo de novo JA. Produz um termo novo que é GAA, G2AAA. Produz um termo quártico em A. Com esse termo quártico em A, eu não altero mais a corrente. Então, se eu for para outro passo, eu já não tenho corrente nova, eu paro aí. O problema para por si só.